Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? Esse vídeo pode até parecer uma bobeira para alguns, mas na verdade é um alerta de despertar para uma possível realidade que pode estar bem próxima. Imagine acordar e não ter mais energia elétrica, por consequência também não ter internet, água, sinal de celular ou mesmo comida nos mercados. Tudo parado e o caos, obviamente, se instala. Agora imagine que isso pode acontecer sem que seja um acidente, mas sim por parte de algo muito maior. E se acontecer por meio de uma digital silenciosa, o que, aliás, seria muito útil para um possível reset global. Já pensaram nisso? Pois é, diante de tamanha situação, muitos poderiam desfalecer desnutridos, famintos, fracos, doentes e até mesmo por meio de luta corporal com outros pela sobrevivência. E por que eu estou falando sobre isso? Acho quase impossível que vocês não tenham ouvido falar sobre esse assunto esses dias. Mas, para quem não sabe, no dia 28/4 de 2025, segunda-feira, a Europa sofreu um apagão inesperado por algumas horas. Mas só algumas horas já foi o suficiente para mostrar o quão despreparada a população está para uma situação de emergência e sobrevivência. Prateleiras dos mercados ficaram vazias em segundos. Quem tinha estoque de necessidades básicas em casa ficou até seguro, mas quem não tinha entrou em total desespero. E com toda razão, pois ninguém sabia quanto tempo o apagão poderia durar. E, se por acaso passasse tempo suficiente para a fome começar a ser dolorosa. Já pensou o desastre que seria para esses que não se prepararam para tal situação? O mais assustador e curioso é que poucos dias antes, Ursula, que é presidente da União Europeia, apareceu em um pronunciamento recomendando que a população montasse mochilas de emergência para ao menos 72 horas, sem dar nenhum motivo óbvio para essa recomendação. Ou seja, o governo europeu diz que não, mas isso dá a entender que o governo já sabia o que iria acontecer. E um detalhe importante, se falou ao menos por 72 horas e acabou que o apagão que aconteceu durou apenas algumas horas de um dia, significa que se o governo sabia de algo, eles não faziam nem ideia de quanto tempo poderia durar. Mas afinal, sabiam do quê? O que pode ser tão grave que não pode ser falado abertamente para a população para evitar um pânico generalizado? Eis que, para complementar o mistério, olha o que apareceu na capa da The Economist desse ano. Mas antes, para quem não sabe, porém eu já tenha falado sobre essa capa aqui no meu canal, vou tentar explicar resumidamente o que seria The Economist. The Economist é uma revista semanal britânica que é muito conceituada. Ela é conhecida por suas análises profundas em política, economia, ciência, tecnologia e atualidades internacionais. E que supostamente e também misteriosamente costuma dar sinais ocultos em sua capa anual, ou seja, a do final do ano, a transição de um ano para o outro. É como se ela simplesmente, por meio de imagens, falasse ocultamente o que aconteceria durante todo aquele ano. A revista simplesmente reproduz figuras em sua capa e com o passar do tempo, as peças parecem ir se encaixando. E como de comum, na capa de 2025, temos várias figuras a serem decifradas. E alguns detalhes que já podem nos surpreender até agora é Trump na presidência, pois ele disse que seria uma era de Saturno, e lá no topo da capa está a imagem do planeta, a ampulheta supostamente se referindo a um recomeço, uma transição, o que pode se referir de forma oculta à troca de reinado espiritual, já que o Papa Francisco foi com Jesus recentemente, deixando o trono para um próximo Papa, o que, aliás, levanta a teoria do oitavo rei, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Tem também justamente o mapa da Europa, que, aliás,
tem um destaque entre símbolos que lembram uma placa eletrônica. Isso é um detalhe importantíssimo para o contexto do que eu estou falando nesse vídeo. Por toda a capa, na verdade, em algum ponto podemos ver esse símbolo que parece ser relacionado a uma placa eletrônica. Logo acima da imagem do que seria o mapa da Europa, temos a imagem de Xi Jinping, o presidente da China. E logo na outra ponta da capa, na mesma direção praticamente, vemos a imagem de Ursula, presidente da Comissão Europeia. Fechando com chave de ouro. Até aqui, nesse ano de 2025, também tem na capa imagens do que parece ser explosões, mísseis, possivelmente relacionadas a batalhas entre governantes. Tanto que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está frequentemente envolvido em conflitos com outros países, também aparece na capa. Talvez sendo uma conotação de ênfase no quesito. E devemos nos atentar com esse apagão, entre outros alertas discretos, que possivelmente estamos tendo pelo motivo de que, em um período que a tecnologia avança rapidamente, acredita-se que tanques e armamentos tradicionais estejam ficando no passado. A nova potência geopolítica será definida pelo domínio da tecnologia avançada, especialmente pelos sistemas de inteligência artificial, atualmente os mais valorizados. Todos os países têm interesse em obter esse tipo de poder. A China mesmo acabou de lançar a IA mais potente da história, chamada DeepSeek V2, que saiu entre janeiro e fevereiro deste ano de 2025, o que também traz esse mistério na capa da revista. Pois, como eu disse, na capa da The Economist, de um lado tem Xi Jinping e do outro a Ursula, coincidentemente o presidente de um país atualmente com a IA mais potente do mundo e a presidente da Comissão Europeia, que foi um país que sofreu um apagão, que, segundo eles, governantes, por mais que seja possível, as autoridades locais estariam descartando a possibilidade de ter sido um ataque cibernético. Mas, estranhamente, a suposta mensagem subliminar da capa poderia estar falando justamente sobre isso. Aí, pelo que se vê nas matérias jornalísticas, a Companhia Elétrica Europeia descarta a possibilidade de ataque cibernético. E alguns especialistas estão deduzindo que o apagão repentino se deu por conta de um fenômeno atmosférico raro, chamado vibração atmosférica induzida. E o que seria isso, né? Sejamos claros, que bota um nome bonito no negócio e a gente não entende nada. Vibração atmosférica induzida é um fenômeno raro em que ondas de energia na atmosfera interferem nos sistemas elétricos da Terra. Essas ondas de energia podem ser causadas por tempestades solares, pode acontecer por eventos climáticos extremos ou outros fatores, mas de qualquer forma, algo da própria natureza. Pois é, meus caros, quando a gente pensa que pode melhorar, pode ser o sol explodindo mais do que pipoca e afetando tragicamente a Terra. Detalhe, não sabemos até onde pode afetar, né? Se é que é isso mesmo, né? Pelo que eu entendi, essas vibrações podem criar oscilações anormais na rede elétrica, fazendo com que sistemas inteiros se desliguem como uma forma de proteção, resultando em apagões. Bom, eles do governo podem até descartar que seja algo relacionado a ataque cibernético, mas teorias apontam para que seja. Até porque parecia algo já previsto. E agora eles vêm dizendo que não sabem o que foi uma surpresa ruim e inesperada vindo da natureza. Então tá, mas por coincidência Úrsula dias antes falou para montarem mochila para 72 horas, mochilas de emergência. Então tá, né? Se houver um apagão cibernético, né, a censura vai ser completamente velada. E a culpa é de quem? A culpa é do fenômeno natural. A culpa é do Sol, não é do homem. O homem não fez nada, né? Ninguém vai falar de micro-ondas, de HAARP, enfim, outras coisas que podem assim, abalar o clima e podem afetar as nossas comunicações. Ninguém vai falar nisso.
país. Então, vamos colocar a culpa em fenômenos Claro que eu naturais. não estou afirmando que foi isso. Quem sou eu, né? Mas pela lógica, se um país com imensa tecnologia nas mãos quisesse, poderia fazer esse ataque em um estalar de dedos. E óbvio que toda nova ação necessita primeiro de um experimento. Então, talvez esse breve apagão tenha sido a experiência do quão poderoso um ataque desse nível seria. Atualmente, até então revelado publicamente, pois não podemos descartar que já existam outras ainda secretas. A DeepSeek V2 é uma das maiores inteligências artificial do mundo, com capacidade de aprender, se atualizar e gerar respostas muito mais precisas que outras IAs do mercado. Aliás, o lançamento dela representa uma vantagem enorme para a China no cenário geopolítico, porque uma IA com imensa potência pode coletar dados do mundo inteiro, influenciar decisões, manipular mercados e até ser usada em ataques cibernéticos se for de interesse do governo. Com isso, os países em batalha só precisam de um código bem programado para desligar um país inteiro. Muito inteligente, né? Destrutivo, mas muito inteligente. Aí nós nos perguntamos, o que o país atacante ganha com isso? A questão é que em um caso assim, não se trataria necessariamente de invadir território. Mas pensem bem, um ataque digital enfraquece o governo, a economia e, por consequência, toda a população. Isso permite que o país atacante tenha vantagens que outrora o país adversário tinha. Ou ainda, estrategicamente, entre como salvador oferecendo ajuda, mas com condições, tipo contratos comerciais, controle de dados, influência política, ganha sem disparar uma bala sequer. Quer ajuda? Então aceite nossas regras. É uma forma de dominar aos poucos, sem alarde e com muita inteligência. Sem falar, gente, que para a teoria do grande reset, um apagão a longo prazo também seria muitíssimo propício. Seria basicamente só a elite sentar e assistir. Quem sobrevive e quem cai. Quase uma cena de Jogos Mortais. Inimaginável, mas quase isso. E não é que de novo eu vou precisar citar Daniel Mastral em um vídeo meu, pois tendo em vista que muito do que ele falou antes de desfalecer tem tido relevância nos acontecimentos atuais, acaba ficando inevitável não citar ele. Daniel, antes de partir dessa para outra, que podem até me julgar, mas eu particularmente não acredito que ele partiu espiritualmente de verdade. Acredito é que ele se abrigou em algum lugar secretamente para se proteger, seja lá do que é que está por vir, que ele já sabe, e das pessoas que estavam já contra ele devido a ele estar falando muito, né, do que é segredo dentro dos sistemas. Mas enfim, antes dele desfalecer, ele alertou muitas pessoas através de vídeos que estocassem comida, água, pilhas, velas, fósforos, álcool, produtos de higiene e tudo mais para uma situação de emergência por pelo menos 3 meses. Daniel chegou a ensinar formas de sobrevivência sem energia para o caso de acontecer um apagão. Veja bem, disse para armazenarmos enlatados, alimentos nutritivos, água, medicamentos e guardarmos também algum dinheiro em espécie, pois em caso de um apagão, dinheiro em conta não teria como ser movimentado. Ele dizia que algo grande viria, mas sem dar exatamente precisão do que seria. Talvez ele até não soubesse exatamente o que, mas como ele frequentou grandes ordens secretas, que misteriosamente sabem muito sobre os planos na Terra, tendo até mesmo uma suposta agenda com data para cada acontecimento histórico, talvez até soubesse sim, mas assim como Úrsula, que eu suponho, não é afirmação, tivesse não querendo causar pânico. Afinal, algumas pessoas não reagem muito bem quando ficam realmente em pânico, né? Pode ser fatal, então por isso, às vezes, o governo prefere não falar algumas coisas para a população. Se observarem bem, é bem suspeito ele ter alertado essa necessidade sem nenhuma evidência do que estava para acontecer. E agora, Úrsula, lá na Europa,
alertar basicamente o mesmo e logo em seguida vermos a Europa sofrer algumas horas desesperadoras de apagão. Imaginem se fossem semanas. E muitos dos populantes não estavam preparados para isso. E as coincidências não param, meus caros. Outra suposta coincidência foi o roteiro do filme O Mundo Depois de Nós, que mostra famílias tentando sobreviver em bunkers, estocando alimentos, uns se levantando contra os outros, porque é um momento de lutar pela sobrevivência, então não tem amigo nessas horas. O negócio apertou, é cada um por si. E sem realmente eles, os personagens, saberem o que está acontecendo lá fora, para eles precisarem se preparar dessa forma. Tudo no filme é um mistério. Tudo no filme é um mistério. Exatamente como estamos diante desses alertas não justificados. Em pensar que em outros tempos e ainda nos dias de hoje tem quem pense que filmes são apenas ficção, mas alguns que estão despertando, pouco a pouco já estão observando que, na verdade, os filmes parecem mais que são feitos para um aviso. E assim como no filme, grandes milionários, como por exemplo Mark Zuckerberg, construiu bunkers imensos e altamente equipados, bem abastecidos, aliás. Elon Musk, gente, com todo o poder aquisitivo que tem, vendeu todas as mansões dele e foi morar em uma casa minúscula, que nem combina com a conta bancária desse homem. Mas por quê? Essa é a pergunta que não cala. Por que eles estão parecendo estar se prevenindo de algo destrutivo? Talvez porque saibam que algo que está por vir não se enfrenta com luxo, mas sim com estratégia de sobrevivência. E já que eles têm renda para isso, né? Por que não? Nós que lutemos, simples mortais. Será possível mesmo que tantas conexões entre acontecimentos sejam apenas meras paranoias? E por incrível que pareça, algo que pelo menos eu não esperava, parece até que o governo está pensando sim na população, de um modo bem raso, mas estaria, porém, deixando nas mãos da própria população a possibilidade de sobrevivência em meio a essa suposta situação trágica. Se falando de ataque cibernético. Eu posso até estar errada, mas o que eu tenho observado é que não estão nos testando como alguns estão pensando, que a população está sendo um rato de laboratório para o domínio, etc. e tal. Mas sim, estão treinando a população para lutarem como podem. Quem tem condição de ter um bunker, que tenha. Quem não tem, faz o que puder. Senão, Úrsula não teria avisado para as pessoas montarem kits de emergência, mochilas de emergência. Se ela avisou, era para tentar fazer com que alguns, os que a escutassem, conseguissem sobreviver sem passar necessidades, fome, lutassem pela sua sobrevivência. Ou seja, a população, pouco a pouco, tem sido induzida para se preparar para tentar sobreviver a algo trágico que pode acontecer, que a gente não sabe o que. Se observarem bem, estão deixando pistas para que os despertos se preparem, e quem quiser ficar adormecido vai passar aperto se tiver mesmo um apagão de longo prazo. Primeiro foi Daniel Mastral, depois a Úrsula e depois um apagão que durou poucas horas, mas poderia ter durado meses. Quem não se preparar provavelmente não vai sobreviver a um ataque cibernético. A fome vai vir, não vai ter o que comer. Mas quem se preparar tem chance de conseguir sobreviver à escuridão, com dificuldade. Mas tem mais chances do que quem não se prepara. E assim, sem muito estardalhaço bruto, a redução populacional dessa nova era poderia entrar em curso. Estratégico, hein? Primeiro as picadinhas, agora um apagão onde muitas pessoas que não se prepararem provavelmente não vão resistir. Estratégico. E aí, o que você acha? Será que estamos mesmo prestes a uma batalha invisível, inimaginável? Possivelmente digital, claramente psicológica e com reflexo do campo espiritual. Eu só sei que os sinais estão por toda parte. Talvez não seja só teoria da conspiração, talvez não seja nem algo profético, mas sim uma estatística perceptível aos que se informam e uma chamada à luta pela sobrevivência.
A Europa já pôde sentir o reflexo disso com poucas horas de apagão, o que também deve servir de exemplo para demais países. Principalmente o nosso, que sabe lá Deus se seremos avisados, assim como Úrsula avisou a população europeia. O que eu penso sobre isso? Pelo sim, pelo não, é sempre bom nos prepararmos. Estudar sobre sobrevivência, estocar o que for necessário, mesmo que seja aos poucos. E de preferência, em silêncio. Pois um apagão a longo prazo vai exigir possivelmente até mesmo batalha entre saqueadores que não se prepararam e estarão desprovidos, dispostos a tudo pela sua sobrevivência. Sacaram o nível que isso pode ser? Ainda mais se acontecer no Brasil, que o índice de violência é imenso. E aí, o apagão na Europa foi o suficiente para você despertar e raciocinar sobre a necessidade de se preparar, porque isso também poderia acontecer no Brasil? E se acontecesse no Brasil, de repente, de ontem para hoje, você estaria preparado? Você estaria abastecido? Se não pensou nisso, repense no caso. Porque o mundo, depois dessa segunda-feira, 28/4, talvez não volte a ser o mesmo. Mas sim, se modifique de um modo bem trágico para a população, principalmente a não preparada. E um detalhe aqui para o Brasil, tá? Especialmente para o Brasil. Você brasileiro, presta atenção. Aqui, o abastecimento de alimentos não deve ser focado necessariamente nem apenas em questão de ataque cibernético, mas também para um possível aumento de inflações absurdos, quebra financeira do país, entre outros. Nosso próprio presidente disse há pouco tempo atrás que até 2027 o país estará quebrado economicamente, o que já deveria ser o suficiente para nós brasileiros nos prepararmos para não passarmos apertos e necessidades. Aliás, vendo uma matéria sobre isso, que já tem muitas pessoas fazendo estoque de alimentos, desde quando o Daniel Mastral avisou, eu vi uma mulher comentar que ela passou 8 meses desempregada, mas ela sempre teve o hábito de fazer estoque de alimentos. Quando ela tinha necessidade, por falta de condição, de mexer em algum alimento do estoque, assim que ela tinha condição, ela comprava um para o uso e um para repor na sua despensa. E aí ela disse que foi isso que salvou os 8 meses dela com os filhos dela. Os 8 meses de desempregada. O fato dela sempre ter um estoque de comida em casa. Comida, água, medicação. Então, esses 8 meses de desemprego, ela não passou necessariamente aperto. Olha, ainda mais depois desse apagão, a gente deve levar isso para a vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A verdade é essa. E aí, se tudo for verdade, vocês estão prontos para resistir? Ou vão esperar o caos bater na porta para entenderem que o jogo já começou? Porque, teoria ou não, meu amor, os sinais estão aí. Não vê quem não quer ver. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para mais pessoas reverem seus interesses diante de tantos sinais. Aproveita e me segue no Insta. É lá que você me pede vídeos. @Shelly_Malagueta_ tia boa. E enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não trazendo necessariamente boas notícias, mas trazendo uma importante alerta para a possível sobrevivência da população. Aguardo seu feedback nos comentários, hein? E não deixe de hypar o vídeo. Clicou no like, vai aparecer o hype, vocês clicam ali. Tem a opção gratuita, façam valer todo o esforço que eu tenho estudando para trazer esses conteúdos para vocês. E enfim, gente, sem desespero, só se preparando. Sem desespero. A gente tem que se preparar psicologicamente, espiritualmente e financeiramente, né, gente? Enfim, é isso. Beijos. Tchau e até o próximo vídeo.